Versos que embalam a voz e a alma. A poesia, para muitos, é mais que literatura, é arte. A poesia é a arte da palavra que se destina a exprimir sonoramente uma ideia. A história da poesia brasileira se confunde com a história do próprio país. Teve várias correntes e revelou grandes nomes. Um dos mais famosos e ainda atuais, Carlos Drummond de Andrade. O Carlos Drummond de Andrade é um dos expoentes do modernismo brasileiro. Nascido em Itabira no começo do século XX, publicou o primeiro livro aos 28 anos de idade, exatamente em 1930, chamado Alguma Poesia, e esse livro já foi logo causando polêmica e muito sucesso. Polêmica porque continha alguns poemas piadas. E um deles, tempos depois, foi descoberto que, em verdade, não é um poema piada, é um poema filosófico, sobre o qual se escreveram inúmeros textos, a ponto de Drummond reuni-los num volume, num livro. O Dia Nacional da Poesia é em homenagem a Castro Alves, que nasceu em 14 de março de 1847. O escritor ganhou o apelido de poeta dos escravos por causa da obra de cunho abolicionista. Entre os poemas, uma forte crítica social. O poeta Castro Alves, nascido em Curralinho, na Bahia, hoje cidade de Castro Alves, no dia 14 de março de 1847, se destacou no romantismo brasileiro como o expoente da terceira geração, a geração que cultuou a poesia condoreira, a poesia de sentido político e social, a poesia de caráter abolicionista, a poesia que foi traduzida no seu extraordinário livro chamado Os Escravos. Advogado, professor, poeta e hoje aposentado, Alcenor Candeira nos recebeu em casa e nos falou sobre poesia. No Brasil se lê muito pouco. Os últimos dados estatísticos a que eu tive acesso, que eu estava escrevendo um trabalho sobre o assunto, revela, por exemplo, que enquanto no Brasil uma média de 2 livros são lidos por ano por cada pessoa, não é? Em países desenvolvidos essa média sobe de 7, 8, 10, não é? Livros por ano. Então é uma diferença muito grande. E dentre os gêneros literários, o menos procurado é a poesia. É incrível, pouca gente lê poesia. Publicou mais de 15 livros e atualmente está escrevendo o seu mais novo trabalho. E já está pronto, precisa de edição, não é, que se chama Estudos de Literatura Parnaibana. Vou dar o nome de Páginas Avulsas, um título inspirado no livro Papéis Avulsos, que reúne contos de Machado de Assis. Um poema para o dia de hoje, né? Um poema para o dia de hoje. Então, como eu estou aqui com um livro na mão, não é, que eu estou lidando, eu posso facilmente pegar um poema, mais um poema metalinguístico, não é? Que é de um livro seu. Qual é o nome desse aqui? Meu. Esse aqui, por exemplo, Forma, falando do aspecto formal da poesia, o estilo, etc. Forja-se a forma como firma, reconhecível em cartório. O punho próprio individua, mesmo no traço da rubrica. Filha do sol, neta da lua, é no calor que vem da sombra, qual no horizonte largo o sol, que lentamente é feita a forma. Não guarde a marca face nova, de novo nada sobre o solo, mas que o corte, ainda que tosco, na peleja que se renova, por linha reta ou torta o rosto, diverso mostre do sósia.